Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos aos nossos canais. Meu nome é Alessandra, meu canal é Educação em Movimento. Estou aqui hoje com a Raquelzinha, minha amiga do coração, irmã de jornada e de alma, né, que tem o canal dela, o Consulte Educa. E nós estamos nessa jornada, já finalizando o nosso processo de desconstrução desses bloqueios aí que nos limitam, né, e nos impedem da gente ser aquilo que a gente veio para ser. Hoje a gente vai trazer mais um tema. A gente já está finalizando essa jornada, mas não fiquem tristes que nós vamos trazer, já em seguida a gente vai trazer novos temas também, que dizem a respeito à desconstrução. Então, fiquem com a gente, desejo que vocês apreciem, né, os nossos conteúdos, compartilhem se fizer sentido para vocês, e é isso. Vai lá, Raquelzinha. Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Lelizinha, minha amiga do coração. E aí, estamos aí para tratar mais um tema, né? Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco nessa caminhada e vamos que vamos, mais um tópico hoje. Exatamente. Obrigada, Raquelzinha. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é a reputação, né? Um bloqueio aí que realmente essa tal dessa reputação, ela ferra com a vida da gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai dar certo, sem aquele desgaste do antivírus, né? Já vi que não. Vamos de novo que abre o negócio. Ai, ai. É assim mesmo. Dá certo. Bom. Tarará, apareceu. Muito bom. Nós vamos aqui visualizar em tela cheia para ficar bom para todo mundo. Aí, beleza? Raquelzinha. Deixa eu ver aqui. Sim, certinho. Gracinha. Lindo. Só tá pequenininho, né? Para eu ler aqui, mas está ótimo, lindo. Tá, é. É muita coisa para a gente pôr no mapa mental, né? E olha que tá digitado, né? Se fosse escrever, eu acho que ia dar uma folha de nem sei qual o tamanho, a cartolina. Mas é isso, gente, vamos lá, né? O que é, né, essa tal dessa reputação, né? Na verdade, é um ranking social, né? A nota que as pessoas do seu ambiente, né, dão para você e você permite, né? E recebe aquela nota e vive ela e aceita como verdade para a sua vida, né? Então, quando eu falo dos ambientes, é do ambiente familiar, do ambiente profissional, do seu meio social, dos seus amigos, né? De todos os ambientes aí que você tem presente aí ao seu redor, né? E aí a gente aceita. Então, a pessoa lá fala que do meu meio familiar me dá uma nota 9, como está nessa tabelinha aqui. Aí, do meu meio profissional me dá nota 8. Às vezes o meu cônjuge, né, a pessoa mais próxima, dá nota 10, ou não, né? E aí vão dando essas notas aqui, e eu aceito essas notas, e se eu for, como se diz, fazer uma média aqui, né, eu vou perceber como é que as pessoas me veem, qual é a minha reputação perante todas as áreas da minha vida. Então, o conceito de reputação seria isso, né? E o que isso traz para a vida da gente, né? Às vezes não, a gente enfraquece aquilo que a gente realmente é por conta dessa bendita dessa reputação. Então, na verdade, a gente que veio aqui para dar fruto e fruto em abundância, devido a receber essas notas, né, e trazer como verdade para a sua vida,
os seus frutos, né, eles vão se enfraquecendo e você não consegue fazer, né, o seu melhor, sempre mais e mais, como você veio aqui para fazer. Se limita, é isso que eu queria dizer. Né? Então, aqui trouxe o desenho de uma árvore, até a árvore da Raquelzinha, do canal da Raquelzinha, né? Toda árvore ela tem aqui as suas raízes fortes, né? E ela dão os seus frutos, né? Então, de acordo com a reputação, os frutos podem ser fracos, né? Ou fortes, né? Vai depender de como eu trago isso para a minha vida, né? Então, é muito importante que a gente saia, né? Retire essa couraça, né? Que as pessoas vão ao longo da vida, vão infringindo para a gente aceita isso como verdade, a gente precisa fazer o que a gente precisa, o que a gente veio para fazer, né? Então, mediante isso, a gente precisa de ter essas frases aqui que ele colocou e que é verdade, né? Que quando a gente preocupa com essa reputação, a gente pode ficar covarde e nunca começar a fazer o que a gente precisa fazer. Então, o covarde, ele nunca começa nada, o forte, ele nunca desiste, e o fraco nunca termina, ele só começa, né? Então, qual que é a garantia que eu tenho de sucesso? É eu ser resistente às críticas, ser resistente aos elogios, porque às vezes a gente acha que elogio é uma coisa benéfica e na verdade não é, porque o nosso ego fica muito inchado, né, repleto, e aí a gente perde o senso e aí cai na história da reputação. Né? Então ele até fala que o elogio ele é como um anzol, né? Que ele entra lá na sua boca e te pega pela goela, né? Pega pela boca mesmo, né? Então que o elogio é só, como se diz, bom para cheirar mesmo, porque se a gente se deixar cair nessa aí da fala, né, do elogio, a gente realmente se morre pela boca, como diz, né, a história do pescador, né? Então a gente tem que realmente se livrar dessa reputação, né, e sair rasgando, ter resistente, para a gente realmente ter frutos fortes, né, que permaneçam e que deixem um legado, né, ao longo da nossa existência, que é para isso que a gente está aqui. Né? Então, assim, por que a gente se deixa abalar tanto com relação a essa questão da reputação? Para a gente ter um senso de pertencimento. Nós, como seres humanos, a gente tem essa necessidade de pertencer a uma igreja, a uma comunidade, né? Todos nós temos essa necessidade. E aí, com base nessa convivência, né, dessa comunidade, a gente se preocupa com a reputação. Né? Então, quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer o que a gente tem vontade de fazer, pensando no que o fulano vai falar se eu fizer isso. Né? Então, aí está aí a gente, mais uma vez, se limitando e ferrando com a vida da gente. Então, quando é que essa comunidade ela me faz bem? Quando ela não me limita, ela não me dá nota, né? Ela me aceita do jeito que eu sou e está tudo certo e vida que segue. Né? E para isso, a gente traz uma teoria que ele comentou na mentoria, que a Raquelzinha vai falar dela agora, que é a teoria dos quartis. Bom, vamos lá. Antes de entrar na teoria dos quartis, queria dar um exemplo, que é um assim que eu acho que quase todo mundo conhece. Para falar do exemplo, vou começar com a frase que meu pai sempre falava, né? Me diga com quem andas, que direi quem tu és.
É interessante, né, pensar no adolescente, no jovem, né? Mas isso acontece com o adulto também. Mas pensando aí no jovem, às vezes para ele poder se sentir integrante, né, de um grupo, ele entra e aí, como a própria Lelezinha falou aí, em qualquer local que a gente esteja, num grupo de amigos, numa empresa, numa igreja, num espaço religioso, num espaço de trabalho, sempre a gente está ali, né, em convivência, em relação com as demais pessoas, e sempre há essa questão das pessoas nos atribuírem notas, né, onde que a gente, qual que é a reputação. Então, pensando aí no adolescente, anda junto com um grupo, por exemplo, que está meio que, vamos dizer, desencaminhado, né? Vamos beber, vamos sair, vamos jogar, vamos botar aula, vamos fumar. Então, assim, você, se está no meio daquele grupo, às vezes você acaba entrando na jogada, na onda, né? Se o grupo faz aquilo, normalmente você vai fazer também, porque para seguir o padrão do grupo, digamos assim. É o Mas se sentimento de você, pertencimento. a questão do sentimento de pertencimento, isso mesmo. Mas se você pensar diferente, enquanto você está congruente com o seu grupo, você tem a nota alta, né? Nossa, esse cara é foda, essa pessoa faz isso, faz aquilo, é radical. Então, assim, enquanto você está ali de acordo com. É muito interessante a questão da ambiência, né? E aí, enquanto você está conforme a música está tocando, você está dançando conforme a música está tocando, sua nota é alta. Se você pensa diferente, você já não faz parte mais daquele grupo. E aí, por isso que a gente. E eu estou falando de adolescente, mas isso existe na vida adulta, né? Um cara anda com um grupo de pessoas aí que, vamos supor, ele é casado, vai sair com uma pessoa, com pessoas que são solteiras, né? Que estão ali flertando, querem arrumar alguém e tudo. Ele está no meio daquele ambiente, provavelmente ele tem que estar dançando conforme a música toca. Senão a nota dele cai no grupo. Então, quando a gente fala essa questão dos quartis, na folha da Alessandra está pequenininho aí, perto da árvore, mas depois vocês podem estar pesquisando sobre o que isso quer dizer, seria o que a gente está colocando, dividir os assuntos na nossa vida em 4 quartis, seja assuntos, seja, vamos pensar também, tipos de pessoas com as quais a gente convive, vamos pensar aí na questão antes do network, por exemplo. O que seria essa teoria dos quartis? A gente quer fazer network, a gente quer ampliar, né, nossos horizontes, a gente quer conhecer pessoas que estão progredindo, né, que saem à frente. Então, assim, fazer uma relação ali, uma lista das pessoas com as quais você convive e que você acha com quem você quer fazer network. Então, divide dessas pessoas todas que você conhece, vamos supor que sejam 100 pessoas, aí são 4 quartis. Colocar esse número 100 dividido por 4. Então, 25 pessoas vai para um quartil, 25 vai para outro, são 4 quartis. Então, primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto. 25 pessoas em cada quartil. A gente está pensando no tema agora, o assunto seria network. Para o quarto quartil, seria colocar aquelas pessoas que você ia pensar, né, com racionalidade. No quarto quartil, pessoas que iriam para esse quarto quartil, aquelas pessoas que você percebe que você está pensando na questão de ir, de progredir, de progressão, de melhorar de vida, nesse sentido. Aí, no quarto quartil, vão as pessoas que você observa que são desiludidas, negativas, não, vamos fazer tal coisa? Não, isso não dá certo, não, vamos largar de mão. Então, aquelas pessoas são desanimadas, desiludidas. Então, nesse quadrante, iriam as pessoas que, se você fosse se relacionar com elas, não seria um bom network. Aí tem o terceiro quartil, aí já são aquelas pessoas medianas. Vamos pensar assim, pessoas que, do jeito que tá bom. Né? Sabe que as pessoas que você convive, não, isso aqui tá bom demais, isso aqui tá ótimo, minha casa tá boa, esse serviço que eu
prestei um concurso, estou aqui a vida inteira, isso aqui tá bom. Então, seriam os estáveis. Vamos sair fora desse quartil também. Aquelas que você selecionou e colocou nesse quartil, acho que também é bom a gente sair de perto, sabe? Não que você vai ignorar a pessoa, não é nesse sentido, é pensando nesse objetivo que você quer ter um network com pessoas que vão te fazer prosperar, pensar diferente, né? Pensar em coisas, almejar coisas melhores para a vida. No segundo quartil, já são aquelas que estão, aquele quantitativo de pessoas que são boas, que têm um certo otimismo. Não, vamos tentar, acho que a gente pode tentar, isso pode dar certo. Então, é aquele tipo de pessoa que tem vontade, mas ainda não são Já tem a visão mais aberta, né? tem a visão mais Mais aberta, predisposição. mas não estão lá. E aí, no quarto quartil, você iria estar pensando naquelas pessoas com as quais você convive, mas que aquelas, não, que é isso? Dá certo mesmo, bora! Vamos embora que se dá certo, vamos fazer. E você dá uma ideia, a pessoa dá duas, três. Então, assim, para a questão de saber com quem a gente quer se relacionar, para progredir na vida, para prosperar, e prosperar aqui não é questão de a gente falar que é questão de dinheiro, que não é isso que eu estou falando, né? É pensar em prosperidade intelectual, prosperidade na saúde, prosperidade em tudo. Então, é pegar o seu círculo de convivência, colocar, enquadrar as pessoas da forma como você as vê, nesses quadrantes, né? Lembrando que o quarto e o terceiro quadrante, o quarto quadrante, meu Deus, né? Vamos embora, não dá certo. Deixa eu sair fora. O terceiro quadrante já são aquelas pessoas do estabilizado, a visão do estabilizado, do jeito que tá bom, tá ótimo. Então, também acho que a gente tem que sair fora. E aí, do segundo quadrante para cima, pessoas que pensam que vai dar certo, e aquelas do primeiro quadrante é que não vai dar certo mesmo, é que age, põe a mão na massa, vai dar certo, vamos fazer. Então, é um exemplo simples, né? Mas assim, que a gente possa ter esse olhar para tudo na vida, né? Os assuntos que você vai tem que resolver, dividir aquilo ali em quatro partes e para você avaliar o que lhe convém mais. É verdade. E vale para todas as áreas da vida, né? Lembrando, gente, quando a gente fala dali do ruim, né? Que às vezes a gente, por conta da reputação, a gente fala assim, nossa, mas eu não posso fazer isso com fulano. A pessoa tá ali, ó, te sufocando, te sugando. E você pensa, ah, mas coitadinho do fulano, o que os outros vão falar se eu fizer isso com ele? Pensando na reputação, na nota que o outro lá vai te dar, né? E você tá aí, ó, se lascando, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise. Lógico, quando a gente fala disso daqui, a gente não está falando que você até, assim, no final ele vai falar para a gente dar um coice, né? Mas é um coice de amor, tá, gente? Não é um coice para machucar, não. Mas realmente, para a gente progredir na vida, a gente precisa caminhar com pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Então, não adianta eu querer viver o extraordinário com a pessoa que está lá igual aquela hiena do Lip Hard. Ó dia, ó Deus, ó azar, que será de mim? Eu vou para frente? Nunca. Eu vou para o buraco, né? Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão mesmo e saia, né, de quem não quer andar junto com a gente. Você não tem que sair arrastando mala no seu percurso, né? Porque a gente está aqui com o propósito de melhorar sempre. Então, quem quiser vir junto, vem, vai ser muito bem-vindo, né? Mas quem não, sorry, let's go. E é isso. Bom, continuando aí, né? Eu vou ler quando ele terminou de falar dessa explicação dos quartis, que a Raquelzinha falou com muita precisão, ele deixou esse texto aqui para a gente refletir, né? Pato não voa com águia, né? Então, aceitar o que a pessoa carrega. É isso que eu acabei de falar. A galinha, ela é boa de marketing. Eu achei isso ótimo, né? Que quando ela bota o ovo, ela canta daquele jeito, desesperadamente, tá? Então, ela é muito boa de marketing. Cada um tem um nível, né? Galinha não acompanha o pato, porque ela morre afogada. O pato que quer voar com a águia, ele morre. E então eu deixo de ser um animal quando eu começo a pensar, né? Então é isso que eu acabei de falar aqui com vocês a respeito disso, né? Então eu preciso sempre
ter em mente, né, pessoas nobres, pessoas que estão onde eu quero chegar, para eu me aproximar dessas pessoas, para eu poder realmente melhorar. Como a gente falou aqui já anteriormente, e acho que hoje também, a questão da ambiência, né? A Raquel falou aqui no início. Isso é fundamental para a gente. Aquele ditado que os pais da gente falavam é fato, né? Então, se a gente quer melhorar, quer progredir, a gente tem que procurar pessoas, né, que naquele perfil que eu defini que eu quero ter. Então, o Pablo fala muito dessa questão da modelagem, né? De eu analisar uma pessoa que eu admiro e modelar, né? Pegar aquilo que eu quero dela e modelar, trazer para a minha vida, né? Aquelas atitudes que a pessoa tem, que eu admiro e que eu acho que vai desenvolver novas habilidades, né? E novas competências para o alvo que eu quero atingir, né? Aí a gente volta a falar do coração, né? Que a gente precisa sempre estar limpando o coração da gente, né? Que assim como a gente limpa o nariz, a gente limpa o ouvido, a gente tira a remela do olho, a gente tem que estar muito atento ao nosso coração, para que ele seja um coração muito puro também e limpo, né? E a gente realmente internalizar isso e não se importar com o que os outros vão falar de mim, vão pensar a meu respeito. Quem tem que me dar nota e emitir pensamento ao meu respeito é somente um ser, que é Deus, que me criou a imagem e semelhança dele. E eu sei que para ele eu sou perfeito, eu sou a the best, né? Então eu só tenho que preocupar com a minha reputação com Deus. As notas que as outras pessoas me dão, elas realmente não vão interferir em quem realmente eu sou. É essa convicção que eu tenho que ter, né? E se eu tiver essa convicção, o que vai acontecer? Eu vou dar grandes frutos, né? Eu vou realmente ser uma árvore forte que vai produzir frutos de qualidade, né? Fazendo a vontade daquele que me mandou aqui para que eu fui chamada, né? É isso. Então, como tarefa, eu vou deixar a Raquelzinha falar, o que eu tinha para falar é isso, né, para vocês. Se a Raquel quiser acrescentar mais alguma coisa, e ela também vai deixar a tarefa desse tema que é muito legal. Antes de falar da tarefa aí, mais uma vez, a gente não deve se importar, quando a gente fala assim de reputação, são notas, né? Mas a gente não pode importar nem com o elogio e nem com a crítica. O elogio, fez até uma analogia aqui, o elogio é como se fosse um anzol, é facinho de entrar. A gente gosta, imagina, um anzol na boquinha do peixe, né? Às vezes entra facinho, mas na hora de sair, oi Jesus! Então, assim, a gente costuma crescer muito, né? A pessoa fala, nossa, você fala muito bem, ou então, nossa, gostei disso, aquilo. Aí aquela coisa te incha, né? Ufa, entra facinho. O elogio é facinho, né? Mas na hora desse negócio sair, vai ser não sai, né? vai doer. Então, não aceite elogios e tem a crítica também. Então, a gente não pode importar nem com elogio e nem com a crítica. A crítica, se a gente for fazer uma analogia, a crítica é como se fosse uma lança. Ela vai entrar e vai te furar lá do outro lado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar um escudo aí. Aqui não, meu filho. Nem anzol e nem lança. Não entra nada aqui. Nem elogio, nem fora. Estou fora. E aí, se diz que quem te elogia é interessante. Eu já vi vários palestrantes, quando a gente participa de muitas formações, eu, nossa, parabéns, gostei muito. Ou então em outros meios que eu participo e já participei em outras ocasiões, se a gente elogia, tem algumas pessoas que de cara falam assim, não, obrigada, eu prefiro que você se abstenha disso. A gente acha até que é falta de educação, né? Mas é a pessoa que já aprendeu que a gente não pode aceitar nem elogio nem crítica. Se a pessoa te elogia e está te elogiando demais, só pode ser três coisas. Ou a pessoa é boba,
Ou ela quer te pegar, ou ela quer te derrubar. Então, cuidado, principalmente com o elogio, mas com a crítica também. E como tarefa, tem duas. A primeira, a Você primeira falou aqui, né? aí, depois eu até quero recordar o curso de comunicação não violenta que a gente fez, aquele que tem de oratória de comunicação não violenta, que ela fala, eu lembro que ela fala do feedback de um palestrante com relação a isso, ao elogio. Depois eu vou retomar isso. E até às vezes deixo nos comentários aqui para vocês, viu, gente? É muito interessante o feedback do palestrante. É uma Lembrei coisa que agora. a gente precisa de estudar sobre feedback, né? Sobre como falar. É uma arte. Eu creio que isso é uma arte que a gente precisa estudá-la. Como tarefa, ficou para a gente fazer uma lista de pessoas nobres, pessoas que tenham coisas que você acha que pode aprender com elas. Então, fazer uma lista dessas pessoas que tenham algo que você vê como algo que você quer aprender, para poder você se aproximar delas. E a outra, você se acredita? Peraí, só um pouquinho que eu não estou achando ela. Ela sumiu de repente, peraí. Zerar a reputação, né? Amizade, sociedade, empresa e meios sociais, nessas áreas. Você vai zerar a sua reputação com isso, né? E para isso é a questão do método, Raquelzinha. De tirar fora, né? Aquelas pessoas que. Mas é que você acredita que eu estou procurando aqui a forma como estava escrito? Gente, é para utilizar o método jumento. Estava tão bem explicadinho, Dá um coice peraí. para cada um, né, Raquelzinha? Vai achar aí. Gente, como é que a coisa some assim, hein? E aí, Nossa, a vida, né, gente, ela não é aleatória, né? Ela é intencional. A gente até no nosso trabalho, a gente usa muito essa palavra da intencionalidade. lembrei. Isso, Então, lembrei. a gente Achei. realmente dá uns coices aí nessa reputação e, e Aqui, zera ó. isso. Achei, Alessandra. Pode falar. Eram duas listas. A lista das pessoas nobres com as quais você quer aprender algo com elas, se aproximar delas, e a outra lista das pessoas que ficam te pondo nota. Ih, cara, você é bobo, você não faz isso, você não sei o que lá, não, você está caindo aqui com a gente. Então, assim, fazer uma lista com essas pessoas, e ele falou, né, usar o método do coice, então coice para cada um. Método jumento. Método jumento, dá um coice uma dessas pessoas, Dessas mas notas. com essas notas, dá um coice nessas notas, não são nas pessoas, nas notas, né? E não aceitar mesmo. É isso aí. Ai, ai. Então, a gente finalizou aqui com vocês hoje mais um tema. Esse foi bem mais rapidinho, né? Mas a gente espera aí que vocês realmente reflitam sobre as pessoas, né, que ficam aí dando notas e você fica se travando por conta dessa bendita dessa reputação, né? Então que a gente realmente dê um coice nela para bem longe e vamos ser felizes e fazer o que a gente precisa fazer. Viver a nossa vida plenamente, com intencionalidade mesmo, não de forma aleatória. Certo? Agradeço demais a vocês, a Raquelzinha presente aqui. Não se esqueçam de deixar nos comentários aí as opiniões de vocês. Para a gente é muito importante, né? Que vocês deixem nos comentários qual é o sentimento de vocês, está fazendo sentido ou não. A gente sempre está olhando e responde com o maior prazer. E agradecemos imensamente, agradeço a Raquelzinha pelas contribuições, por estar junto comigo nessa jornada. E até o nosso próximo tema, gente. Só falta 2. Dá para Rápido, terminar acaba rápido. essa série. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês também. Obrigada, Lelezinha, pela oportunidade de estar caminhando junto com você, viu? Obrigada a todos. A gente se encontra muito em breve. É isso daí, gente. Beijo no coração. Até mais.